É um prazer imenso estar aqui novamente no Clube Arte da Silvinha Borges. E hoje eu vou ensinar para vocês essa necessaire box linda. Esse tecido, ele vem assim no formato de painel e é da Aurora Tecidos. A Aurora Tecidos é uma loja parceira da Ibirapuera Têxtil. Lá vocês encontram diversos tecidos 100% algodão, tricoline, fraldas, pano de copa, linho com algodão, guardanapo, flanela, piquê, fustão, entre outros. Acessem www.auroratecidos.com.br para ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos e também garantir o seu produto. E o WhatsApp é DDD 19, número 99768-8229. Então, gente, se você quer aprender a montar essa necessaire sem precisar fazer acabamento com viés por dentro, acompanhe essa aula até o final, tá bom? Vamos lá? Gente, olha, então hoje eu vou ensinar vocês a montarem uma das necessaires desse painel. Hoje a gente vai começar por essa daqui, que é uma necessaire box. Então o painel vem essa necessaire maior, vem essas duas médias e vem duas necessaires pequenas. Hoje eu vou ensinar vocês a montarem essa maior aqui, certo? Então olha só o que a gente vai fazer. Eu cortei a necessaire, olha, um pouco maior. Eu ainda não a cortei certinha no risco. Então eu posicionei na manta R1, é aquela manta que só tem resina de um lado, tá? E eu passei algumas costuras aqui, ó, para prender o meu painel na manta. Então depois disso feito, a gente vai cortar agora, olha, onde tem a nossa linha pontilhada, a gente vai fazer todo esse contorno. Mais um detalhe, gente, quando vocês forem cortar, olha, corta pra dentro da linha pontilhada, vendo? A linha pontilhadinha, ela vai ficando pra fora, porque aí, na hora de costurar, a gente, com a margem do pé de máquina, a gente consegue esconder essa parte branca, tá bom? Então agora a gente vai recortar todo o painel junto com a manta, ó. Cortando assim, sempre deixando a parte pretinha do pontilhado, a gente vai excluir, tá bom? Gente, ó, então eu já cortei todo o painel. Agora a gente precisa cortar o forro, né, o tecido de dentro. E aí tem um truque para fazer essa necessaire, ó. Eu vou dobrar o meu molde ao meio, porque eu vou cortar duas partes de forro, pra gente poder deixar uma abertura e desvirar com mais facilidade, tá? Então eu tenho aqui, ó, o tecido combinando. E aí, ó, esse meu tecido tem duas partes aqui, ele tá dobrado. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou posicionar o molde aqui assim, dobrado, certo? A gente vai riscar certinho em volta, em toda a volta. E essa parte que está dobrada vai ser a parte de baixo. Aqui a gente vai deixar 1 centímetro a mais, que é para poder emendar o forro depois, tá bom? Gente, então, ó, risquei todo o molde, deixei 1 centímetro a mais aqui, agora pode cortar certinho na linha. Lembrando que nessa daqui a gente tem que cortar na linha mais para baixo, tá? Nesse 1 centímetro a mais. Ó, gente, forro cortadinho. Agora a gente vai retomar o nosso painel e a gente vai colocar o zíper, tá? Deixa eu virar assim, dá mais fácil, fica melhor para vocês verem. Então, olha só, o zíper, ele precisa sobrar um pouquinho a mais de cada lado. Eu vou abrir o meu zíper, vou prender uma metade aqui e outra metade aqui desse lado. Então, eu gosto de prender primeiro com um zigue-zague, também pode ser uma costura reta na beiradinha. Vamos prender os dois, para não escorregar depois na hora da gente colocar o forro. Gente, então o zíper preso, agora olha, a gente vai pegar aquelas duas metades de forro. Lembrando que esse lado mais largo é a parte de baixo, tá? Esse lado mais estreitinho é o que vai ficar virado aqui pro canal do zíper. Então olha o que eu vou fazer, eu vou posicionar o meu forro com o direito para baixo, de um lado e do outro também, assim. Então agora a gente vai passar a costura aqui. Eu gosto de fazer essa costura deslocando a agulha da máquina para a esquerda. E aí eu encosto o pezinho da máquina bem encostadinho aqui no dentinho do zíper. Eu vou costurando com essa medida até o final.
E aí a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? A gente só vai costurar onde está o zíper por enquanto. Ó, gente, costurei, agora a gente vai desvirar o nosso forro. Eu vou jogar ele aqui pra trás, ó, ele vai cobrir a nossa manta. A gente vai esticar bem, pode dar uma passadinha no ferro. Coloca alfinetinho, porque agora a gente vai rebater a costura aqui, ó. E a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Joga o forro pra trás, pra gente poder rebater a costura. Não se preocupem, olha, se o forro sobrar um pouquinho aqui. É normal ele esticar conforme a gente vem passando a costura, tá bom? O que não pode acontecer é faltar aqui desse lado, ó. Que ele tá certinho. Mas ele estica a hora que costura, por isso que sobra de um ladinho, tá bom? Ó, gente, rebati as costuras. Agora a gente vai fechar o nosso zíper. Então, para isso, eu preciso igualar aqui os dois tecidos, deixar os dois alinhados. Eu vou colocar um alfinete aqui, só para segurar as duas metades do zíper. E aqui, gente, olha o que eu vou fazer. Primeiro eu vou igualar o meu zíper, deixar os dois no mesmo comprimento. E aí, agora eu vou cortar um dos lados, tanto faz o lado. Ó, eu vou tirar o dentinho do zíper. A gente vai dar essa diferença aqui, porque aí é mais fácil de encaixar o cursor. O cursor é sempre o lado arredondado que vai encaixar. Ó, vou encaixar aqui nesse lado mais alto primeiro. E depois onde eu cortei. Então assim, ó, o zíper ele precisa inclinar para encaixar dentro do cursor. Se ele tiver encaixado direitinho, ó, o cursor vai entrar fácil, tá? Agora eu vou tirar aqui. Agora é o seguinte, eu vou fechar tudo, porque eu preciso que o meu zíper permaneça fechado. E vou encaixar o meu cursor de novo. Precisa fazer isso? Ó, gente, é porque aqui, ó, depois na hora de costurar, se ele tiver aberto, ele dá diferença, tá? Por isso que eu gosto de fazer dessa maneira. Então agora a gente abre de novo, ó. O procedimento é o mesmo, certo? E encaixa. Agora, eu vou fazer duas linguetinhas, duas abinhas que vão aqui nas extremidades do zíper. Então, para fazer essas linguetas, ó, são dois quadradinhos de 7 por 7. Cortei do mesmo tecido que o forro. Eu vou dobrar direito com direito, vou costurar e desvirar os dois. Ó, gente, então aqui estão as duas linguetinhas, desvirei as duas. Eu gosto de deixar a costura assim no meio, tá? Então agora a gente vai dobrar. E eu vou encaixar cada uma numa extremidade. Eu vou posicionar assim, ó, dobradinha. E vou passar uma costura aqui na beiradinha. Pode ser um zigue-zague, uma costura reta. E a outra aqui desse lado, tá bom? Ó, depois de presa a linguetinha, a gente vai cortar agora aquele excesso de forro, que deu uma esticadinha na hora que a gente costurou. E vai cortar o excesso de zíper também, dos dois lados. Muito bem. Agora a gente vai desvirar a necessaire box. Jogar ela toda do avesso. E aí a gente vai juntar, ó, os dois forros. Vou juntar assim. Aqui, gente, a gente vai costurar só o fundo. Só que a gente já vai deixar uma abertura, de mais ou menos uns 15 centímetros aqui no fundo, no meio. E a gente vai fechar com o pé de máquina essa ponta e essa ponta, só, por enquanto. Pronto, gente, eu fechei o fundo do forro, ó. Ficou só uma abertura aqui pra desvirar. Agora é o seguinte. A gente vai juntar essa parte onde está o zíper com essa parte que é o nosso fundo. Mas tem um detalhe que eu vou ensinar pra vocês, olha só. A gente vai centralizar, tá? Então, o meio aqui do meu zíper tem que vir com o meio dessa parte aqui. Vocês vão perceber que a parte de baixo tá sobrando, ó. Ela não acompanha exatamente a de cima. Gente, isso acontece porque as larguras de zíper são diferentes. A distância do pezinho da máquina, de cada máquina, é diferente. Entendeu? Então, é normal acontecer isso. Mas eu vou ensinar um truque pra vocês, pra gente conseguir fechar isso aqui e ficar legal, ó. Então, eu centralizei. E aí a gente vai cortar o que tá sobrando. Então, por exemplo, essa parte que tá sobrando, ó,
Eu só vou cortar o que tá sobrando. Ó. Isso não vai interferir em nada na montagem da necessaire, nem no desenho dela. Então aqui também, ó, vou cortar o que tá sobrando. E aí a gente faz a mesma coisa do outro lado, certo? Então olha só, agora tá alinhadinho, agora tá certinho aqui, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu forro. Vou abrir aqui assim o meu forro, ó. Então aqui a gente vai fazer um sanduíche, ó. A parte que tem o zíper, a parte do fundo, da parte de fora da necessaire e o meu forro. E aí vocês vão observar que o forro também está sobrando, porque afinal ele foi cortado do mesmo tamanho que a parte de fora. Não tem problema, a gente vai fazer o mesmo procedimento, ó. O que centraliza, tá? É importante centralizar para sobrar a mesma coisa dos dois lados, ó. O que tiver sobrando a gente vai cortar. Vou cortar aqui. E aqui também. Agora, olha só o que a gente vai fazer. Isso que eu fiz desse lado, vocês vão repetir o procedimento desse outro aqui. A gente vai passar uma costurinha somente onde está o zíper. Porque eu vou ensinar vocês a montarem essa necessaire sem precisar colocar viés por dentro. Ó, um dobro assim. Vou colocar um alfinete aqui, marcando onde está o meu zíper. Então, ó, eu vou passar uma costura entre esses dois alfinetes só. Eu não fecho o restante por enquanto, tá bom? Ó, gente, eu fechei então só aqui onde está o zíper. Agora, olha o que a gente vai fazer. Eu vou fechar separado. Eu vou juntar essas duas partezinhas do forro e vou costurar com pé de máquina. Mesma coisa aqui onde está a manta, ó. Costuro com pé de máquina. Separadamente, um a um. Aqui, aqui, tá bom? E aí a gente vai repetir o procedimento do outro lado também. Gente, ó, então fechei separadamente cada um deles. Agora a gente só vai fechar as caixas de leite, ó. O forro, que a gente vai dobrar e vai costurar com o pezinho de máquina. Então a gente vai fazer isso nas 4 caixinhas do forro e depois a gente vai fazer o mesmo na manta, ó. Deixa eu só mostrar um detalhezinho pra vocês. Vai dar uma diferencinha assim, ó, tá vendo? Vai sobrar um pouquinho do tecido de baixo. O mesmo vai acontecer no forro. Não esquenta a cabeça, é só cortar. E a gente passa o pezinho da máquina aqui nessa parte mais interna, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou dobrar aqui assim. Então é só passar a costurinha com um pé de máquina nas 4 caixinhas da manta e nas 4 caixinhas do forro. Dica, comecem pelo forro, tá bom? Gente, costurei tudo agora, a gente vai desvirar a nossa necessaire. Até pra conferir se saiu tudo certinho. Como a gente tá usando manta R1, é fácil de desvirar, porque a manta é um pouco mais molinha. Pronto, agora a gente vai ajeitando os cantinhos. Olha que linda essa estampa. Muito bem. Olha como fica bonita, gente. Então agora, pra gente finalizar, a gente vai fechar o nosso fundo. Pra fechar o fundo, é só dobrar as duas metades assim pra dentro. Quem preferir, pode fazer pontinhos na mão. Eu gosto de passar uma costurinha na máquina, na beiradinha mesmo, tá bom? Gente, tá pronta a nossa necessaire box. Olha como ela fica linda, fica perfeita o acabamento. E aí, olha, para vocês verem a outra estampa desse painel também. É o mesmo modelo de necessaire, só que com flores. Olha que linda. É esse outro painel aqui. Então, são duas estampas maravilhosas. Olha só. Que permitem, né, que dão a possibilidade de fazer esse trabalho aqui. Gente, então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, vocês me encontram nas redes sociais por
thaisfavero.atelier. Lembrando que Thaís não tem H. E eu tenho também o meu canal no YouTube, é só procurar Thaís Fávero. Então, gente, é isso. Muito obrigada de coração. É sempre um prazer estar aqui com a família arteira. Obrigada, um beijo.